I placed a star upon your name, and I was born into the wind, and beauty was an endless flame. I loved you now, I love you then. Ela é uma das atrizes mais completas que se tem notícia. Canta, dança e sapateia, e também interpreta. Aqui ao meu lado, no Reserva Cultural, Ângela Dipp. Oi, a parte de sapateio é só quando eu tô braba, né? Eu sapateio. Ângela, é isso mesmo assim? Tem que fazer de tudo pra... O artista tem que fazer de tudo mesmo pra... Ah, de preferência, né? É uma maravilha esse artista ser completo, mas infelizmente já não é mais o meu caso. Eu comecei a minha carreira como bailarina, então tinha coisa da dança muito forte. E depois, em alguns musicais que eu atuei, então eu sou uma atriz que canta, assim, mas eu não sou essas atrizes que hoje em dia tem um preparo incrível, né? Aqui no Brasil tem uma formação de um grande elenco aí de musical que eles são preparadíssimos para tudo mesmo. Agora já tô meio fora de forma. Você tem um trabalho importante na televisão, no teatro e também no cinema. Eu queria saber como que o cinema entrou na sua vida profissional. O cinema entrou na minha vida pessoal, não é essa a pergunta, mas entrou assistindo Tom e Jerry aos domingos às 11 da manhã lá em Porto Alegre, no cine chamava Vitória. E na minha vida profissional, a primeira vez que eu me relacionei com uma câmera foi, eu fiz fazia algumas figurações de comercial em Porto Alegre, principalmente como aqueles coros de bailarinos e tal. E aí uma vez precisavam de uma bailarina que falasse, né? E aí eu fui fazer o teste e passei no teste, era um comercial de um banco importante lá no Rio Grande do Sul, um comercial grande, bonito, tal, que inclusive os diretores seriam de São Paulo, né? Isso eu estou falando de 30 e tantos anos atrás. E aí eu adorei a coisa de comercial, de trabalhar com câmera, porque a gente ficou acho que uns 3 dias filmando e tal. Eu fiquei assim encantada com a história da câmera. E por conta disso também que eu tive essa vontade de vir para São Paulo. Então, de uma certa maneira, assim, indiretamente, né, a câmera me trouxe para cá, né? Apesar da minha formação ser de bailarina e depois teatro forte aqui em São Paulo. Qual que foi o seu primeiro filme no cinema? Bom, eu fiz algumas participações gratuitas para os cineastas, tipo Luiz Vilaça. Falo gratuitas porque eram filmes, acho que era o início da carreira de cineastas deles, né? Do Beto Brant, eu fiz Terremoto, que era 1 minuto, que ele tinha um festival do 1 minuto, sim, né? O Luiz Vilaça eu fiz um filme que eu acho que era roteiro do Flávio de Souza, um curta, Lembranças do Futuro. Depois fiz um longa com ele, que era Por Trás do Pano. Mais pra frente. Sérgio Bianchi, eu fiz umas 3 participações, meio figuração, porque logo que eu cheguei em São Paulo, teve uma época que eu morava com a Grace Janoucas e próximo a nós moravam o Caio Fernando Abreu e o Sérgio Bianchi. Então a gente estava sempre meio em contato com eles, né, meio socorrendo a eles. E aí o Sérgio, enfim, me chamou para 3 filmes dele, mas eram participações bem pequenas. Que mais? Beto Brant, o Vilaça, o Sérgio, que era um longa. Aí eu acho que eu fiz um que chamava, meu Deus, Walter Rogério, diretor, pode ser? Era Beijo 1, 2, 3, 4, meia, não sei o quê. Uma participação também, que eu me lembro que o Lima Duarte fazia parte do filme. Esse acho que foi o primeiro mesmo, assim, tirando os curtas. Você também tem um trabalho com crianças. Você trabalhou no seriado do Castelo Rá-Tim-Bum e fez 2 filmes para o público infantil, que foi o Martelo do Vulcano e Eliana, O Segredo dos Golfinhos. Queria que você falasse desses 2 trabalhos e como que é trabalhar para o público infantil no cinema. Bom, além do Castelo Rá-Tim-Bum, eu fiz os outros 2, né, o Rá-Tim-Bum e o Ilha Rá-Tim-Bum. E o filme, o Castelo Rá-Tim-Bum também, que era uma participação. Olha, eu sinceramente não vejo diferença de trabalhar para público infantil, para público adulto, nem no cinema, nem no teatro, né? Acho que a única diferença, o cuidado que quem tem que ter são ali os roteiristas, os pedagogos, para se fazerem entender e certas coisas que às vezes você não pode falar para as crianças, enfim. Mas como atriz, de uma certa maneira, eu acho que
tirando essa coisa que de repente você não pode dizer alguma coisa, mas acho que tem mais liberdade, talvez, fazer algum trabalho assim para criança, mas eu realmente não vejo muita diferença. Uma vez o Jô Soares falou que quando uma pessoa senta numa plateia, é sempre uma criança que senta, porque ela decide que aquilo é um faz de conta, ela decide acreditar naquilo que é o faz de conta, então são as crianças que fazem isso, né? Estranhamente, né, o público infantil sempre vai ao cinema, né, ainda mais nos períodos de férias. Por que você acha que são poucos filmes produzidos para o público infantil aqui no país? Bom, eu não sei, né? Acho que o problema sempre é grana, roteiro, a questão da distribuição, né? Que encarece tanto. Eu fiz um filme, A Guerra dos Vizinhos, um filme adulto. Era uma comédia que era até que o filme onde eu tive um papel maior, assim, era tipo antagonista, né, da Eva Vilma. Mas teve problema de distribuição, então o filme, né, ficou 15 dias no cinema e deu. E também fiz Bodas de Papel do Sérgio do Sturme, do André Sturme. Também teve essa questão, né? Mas o público infantil, bom, às vezes eu vou no Anima Mundi, às vezes não, eu sempre vou, adoro, né? Enfim, é filme de animação, não é exatamente para criança. Mas tem uma coisa da criatividade, da tecnologia envolvida, que talvez as crianças que já estão nessa era, né? Talvez elas precisem mais disso e talvez a gente esteja... Se bem que não, né? Tô falando besteira, porque os caras... Tem muito brasileiro, né? Na Pixar. Enfim, não sei. Você citou o filme Bodas de Papel. Como surgiu o convite para você atuar nesse filme? Estou tentando lembrar quando eu conheci o André Sturme. Não estou lembrando, mas ele sempre chamou a mim e ao Marcelo Mansfield para apresentar algumas edições da premiação do SESI. E nós fizemos pelo menos 3 edições. Mas tem algum momento anterior a isso que eu trabalhei com o Sturme, que eu não estou lembrando agora. Enfim, mas ele me convidou e eu participei e adorei. A gente gravou no interior de São Paulo, né? E era um filme muito bonito, muito delicado, né? Que também teve pouco... Eu não sei, hoje em dia acho que o que as pessoas mais querem ver comediona, rasgada, né? Em todos os setores. Pelo menos a gente está vivendo esse momento. Então esses filmes mais, sei lá, introspectivos, acabam que viram DVD, né? Você acha que os comediantes como você, entre outros, são subaproveitados tanto no roteiro como na atuação em filmes de comédia ou na televisão também? Não, acho que não. Justamente sendo filme de comédia, os comediantes são super bem aproveitados, né? Pô, gente, esses dias eu tava vendo... Ai, como é o nome do... Zé Trindade, tava vendo as pornochanchadas, né? As chanchadas. Chanchada. Que pornochanchada? Ele não teria física de rolo para fazer pornochanchada. As chanchadas, tão legal, né? Então, desde lá, né, tem os comediantes sendo muito bem aproveitados, o Mazzaropi, né? Enfim. Eu acho que o maior problema maior problema não, mas acho que filme de comédia tem essa coisa às vezes o editor acaba com a sua piada, né? Porque quando você dá piada é ritmo. Se o cara não cortar ali em cima, fica... E aí, por mais que você tenha sido exuberante, né, esplêndido na sua piada, vai ferrar. Então, o cinema passa por essa questão da tecnologia, né, que aí entra é o montador, o editor, sei lá, eu também não sou nenhuma expert no negócio, mas eu sei que eu já vi cenas minhas em filmes, cenas engraçadas, que o que eu sentia é que se tivesse sido cortado antes, teria ficado, né, lá em cima, no punch, assim, teria ficado bem mais engraçado. Que era essa a ideia, né? Então faltam comediantes na edição, é isso? Provavelmente deve ser esse problema. Angela Dipp, quais são as suas maiores referências na comédia e no humor? Bom, como eu falei no início, minha primeira relação com o cinema foi assistindo Tom e Jerry. E o primeiro drama que eu assisti foi Branca de Neve, que eu me lembro que eu chorei muito quando a Branca de Neve foi envenenada. E também o Bambi era super triste, enfim. Mas depois, o outro filme que eu assisti, não lembro o nome, mas era um faroeste, que eu lembro que a primeira vez filme adulto, o primeiro que eu vi foi um faroeste, num cinema do interior, numa cidade muito pequena,
na época, menor ainda, em Soledade, no Rio Grande do Sul, e eu lembro que uma parte da plateia sentava em cavaletes, assim, a gente viu. E eu fiquei encantada com o cinema. Então, acho que filmes do Chaplin, né, de comédia, assim, essa coisa do palhaço mesmo, né, que a reversão de expectativa, pá, cai, né, isso em desenho animado tem direto, né. Então, acho que foram essas as minhas primeiras referências, assim, Foi isso, Chaplin e Tom e Jerry. Depois eu lembro que eu fui assistir, eu adorava Trinity, que era muito engraçado, né? O Bud Spencer lá e o Terence Hill. Eu adorava, eu lembro que foi, acho que a primeira vez que eu fui no cinema com meu pai, para tirar meu pai de casa era sempre dificílimo. E depois com ele também eu assisti a Fábrica de Chocolates, né? Primeira versão. O Buster Keaton, o Harold Lloyd, essa coisa de comédia física. Sempre adorei aquelas Aliás, esses dias eu estava assistindo de novo lá, o Harold Lloyd tem uma cena lá do... Como é que chama? Bom, enfim, mas é do relógio. Que até, segundo comentam ali, ele estava fazendo aquilo de verdade, outros falam que não, que o negócio estava virado, aí não sei. Enfim, mas é incrível, de qualquer maneira, o trabalho de corpo dele. E aí eu estava vendo que desde então, né, os americanos têm essa coisa que hoje em dia virou 007, aquelas tomadas que pula do trem, mas acho que começou ali, né, essa coisa dessa coreografia coreografia perigosa, né, que as coisas, o cara tá quase caindo, o outro vem, Mas assim, no Brasil, bom, o Mazzaropi, eu acho que a minha referência são de comediantes da televisão que eu via com meu pai, que também fizeram cinema, né? Então aquela coisa do Balança Jô Soares, né? Praça é Nossa. É mais fácil fazer a pessoa rir ou chorar? Bom, no teatro eu acho muito mais difícil você fazer as pessoas rirem, porque piada é matemática, né? Qualquer piada é um negócio muito sutil, assim. Qualquer coisa que fazem atrás no palco, não sei o quê, na hora que você está dando piada, se passar alguém, se alguém fizer assim, já chama atenção e já perdeu, né? Ou então se você exagera muito, ou faz menos, ou solta a piada na hora errada, enfim. Então eu acho super difícil de fazer comédia. E também porque a plateia, na hora, te diz, foi bom, não. Então se eles riem, se não, fica aquela... E aí você tem que lidar com essa questão dessa rejeição, né? Não deu certo a piada. Então às vezes você sucumbe e aí vai enterrando tudo e nenhuma mais piada funciona, mas se você for macaca véia, você sabe que não deu essa, vamos para a próxima. E no drama, você não sente a plateia chorando mais alto, né? Não tem o feedback na hora para saber se funcionou a sua atuação ou não. E também o drama, eu acho que é uma coisa... Claro que tem a questão da técnica, mas eu, pelo menos, preciso de muito mais... Não, para as duas coisas eu preciso de concentração, né? Mas recentemente eu tive uma experiência na televisão com cena dramática, né? E aí eu senti que principalmente porque era... não ia ter a chance de fazer 1000 vezes a cena, nem dá quando você está com essa coisa, né, de emocional, assim. Então eu vi que tinha que ter muito mais concentração, assim, né. E na televisão, na verdade, está tudo desconcentrado à sua volta e você concentrado, né. No teatro, ao contrário. Está todo mundo concentrado para você, então não tem nada que te disperse, a não ser você mesmo. Por um lado, até mais, mas não estou respondendo nada que você perguntou, não. Né? Televisão é uma bagunça, sabe? Eu tive essa cena que eu tinha que fazer, o técnico tá tirando sarro, não sei o quê, e você ali, né? Porque naquela hora que tá a rubrica, fulana se emociona, entre uma frase e outra, eu sou muito obediente, né? Então, no cinema, acho que no cinema não, o cinema tem uma coisa mais concentrada o tempo inteiro, né? Eu acho que fica no meio entre teatro e televisão, assim. Porque é mais caro, né? Se bem que hoje em dia não é tão caro, né? Com o negócio de... essa câmera aqui, ó. Mas antes assim, só temos 10 centímetros de filme, sei lá. E aí tem que ser ali. Mas qual é a pergunta? Será mais fácil rir ou chorar? Fazer rir ou chorar? Fazer rir ou chorar. Eu acho que é mais difícil fazer comédia
Mas eu acho que é mais difícil fazer comédia, mas é mais difícil fazer chorar. Levar as pessoas às lágrimas é mais difícil do que fazê-las gargalharem. Mas você dar uma piada no tempo certo é mais difícil do que fazer uma cena dramática. You get it? Comediante é levado a sério pela crítica? Assim, a gente não vê um comediante ganhar um prêmio de melhor ator, melhor atriz. Por que você acha que tem isso? Ou se é que você acha que tem isso? Eu acho que já teve mais. Eu acho que ultimamente estão dando mais valor assim, para os comediantes. Aquela história que a gente tem Oscar, mas não tem um Oscarito. Mas por que será, né? Boa pergunta. Não sei. Por que apesar das pessoas estarem querendo muito mais buscando comédias e tal, acho que essa coisa da densidade, do intelectualoide, que não sei, que é um negócio que te faz pensar, que te faz sofrer, que te dá uma introspecção, vale mais do que rir, né? Eu não sei te responder. Por que dão mais importância para... Eu acho que um comediante pode fazer tudo, tanto drama quanto comédia, eu acho. E agora, acho que uma pessoa que faz só drama, não sei se ela consegue fazer comédia. E digo isso pela minha experiência, assim, que a maioria dos meus atores bons, comediantes, já vi fazendo outros trabalhos de drama e fazendo bem. E eu também, eu sou uma pessoa boa de comédia e de drama. Contratem-me. Talvez, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito alegre e às vezes as pessoas confundem a alegria com falta de responsabilidade. Não tem nada a ver. Talvez, então, achem que os comediantes, por terem essa leveza e tal, não devam ser levados a sério, sejam, sei lá, tão irresponsáveis que não mereçam prêmios. Nada a ver, né? Mas talvez seja por aí, porque a gente vê muito isso na vida, assim, a pessoa que é alegre, de bem com a vida, assim, nossa, acho que ela não é confiável. No humor, você foi uma das pioneiras do sexo feminino. Por que é tão difícil ver mulher fazendo piada, contando piada? E o que você enfrentou quando decidiu ingressar nessa área? Bom, também essa pergunta é muito difícil, mas é uma realidade, assim. Eu acho que a gente vive num mundo machista, né, total. Então, se nós formos olharmos, foi, nossa, conjugação dos infernos, né? Mas se a gente for olhar stand-up, por exemplo, 95% são homens, né? Que stand-up é sempre comédia. E eventos corporativos geralmente preferem homens. Aí tem uma questão também que eu acho que uma mulher assim, quando a mulher já tem uma cara engraçada, né, aquela coisa, aquele nariz, aquela cara, sou gorda, fora do padrão, assim, né, que é o que sempre gera mais riso, que é fora do padrão, fica mais fácil. Quando a mulher, assim, eu não sou uma Gisele Bündchen, não sou uma lindeza, mas eu não sou uma cara engraçadérrima, né? Então eu fico ali, sou bonitinha. E de repente, dependendo de como eu me arrumo e tal, eu posso pular para categoria gostosa. Então, às vezes, não querem ver esse tipo de mulher sendo engraçada, fazendo piada. Elas querem que seja uma coisa mais apolínea, né? E não de baixo calão, né? Da cintura para baixo. Bom, eu particularmente não gosto de piadas escatológicas e tal, mas mesmo você falar, que de repente se falar quantos parceiros você teve, esse tipo de coisa, daí tem machismo, né? As pessoas não... Eu lembro uma vez que eu fazia stand-up com uma roupa mais assim provocante e o empresário lá falou assim, é melhor não, porque não combina. E também talvez porque daí as pessoas vão ficar olhando as suas coxas e não o que você está falando. Ou talvez porque acham que mulher gostosa não é inteligente. Então tem 30 mil preconceitos, clichês, né? Que já colocam a mulher assim, vou ter que passar por tudo isso para me aceitarem. Então, também porque eu acho que historicamente as mulheres saíram, né, largaram o bebezinho, saíram do cercadinho há menos tempo que os homens. Os homens estão aí fazendo história há muito mais tempo que a gente. Então eles têm mais história para contar mesmo, eles sabem como contar, eles sabem como ganhar o mundo, como sair, guerreando, né,
e trabalhando, né? Coisa do trabalho. Então acho que tudo isso influi, né? Acho que uma mulher quando tem um filho, por exemplo, ela não quer fazer mais nada da vida. Ela fez a obra perfeita, só quer ficar. Eu conheço amigas minhas que falam isso. Nossa, eu sempre trabalhei, bababá, tá. E agora com esse filho eu tenho que me forçar a sair de casa. Então tudo isso faz com que a gente seja até menos competente às vezes nessa área, né? Por falta de experiência histórica, né? Tô aí pirando, né? Por que tem muito mais homem no mercado em todos os setores do que as mulheres? A Camille Paglia, né, que é aquela feminista, ela fala que se dependesse de nós mulheres, os homens, a gente ainda está vivendo em palhoças, né? Porque é da natureza masculina isso de sair construindo, fazendo. A civilização foi feita pelos homens, né? Mas em compensação basta um terremoto da mãe natureza, da mulher, para acabar com 300 mil anos de civilização, né? Então a gente tem também essa força aí. Então eu não sei por que tem, enfim, tanto preconceito, mas tem. O mundo é muito machista e para a mulher tudo fica muito mais difícil. Assim, a não ser que você queira mostrar a bunda, aí fica fácil. Em alguns filmes você é convidado e já entra direto no elenco. Em outros tem que fazer teste. Você citou alguns aqui. Como que funcionam esses testes? Uma vez eu fui fazer um comercial e ali para fazer teste estava a Lélia Abramo, que tinha 70 anos. Bom, ali eu já entendi que teste era para a vida inteira. Depois outra vez eu vi a Nicole Kidman falando numa entrevista que ela pedia para fazer teste, enfim. Eu não tenho o menor problema, às vezes as pessoas vêm com os dedos assim para você, eu queria te chamar, mas precisa de teste. Óbvio, porque é a imagem, então tem que saber se você engordou, se emagreceu, se seu dente caiu, se tá velho, tá, né? E claro, se você funciona pro personagem. Aliás, cada vez mais no cinema estão chamando menos atores, né? Estão chamando, às vezes, pessoas que têm a ver com o personagem que nem são atores. Você falou que quer fazer teatro à noite. A de manhã, teatro de manhã. Teatro de manhã. Cinema à tarde. Cinema à tarde. Não, cinema combina mais com a noite. Eu acho que teatro combina mais com a noite. Né? Que eu gosto de acordar cedo. Não, mas vamos lá, mas a ordem... Não interessa. Você quer fazer teatro de manhã, cinema à tarde, televisão à noite. Angela Dipp, você é workaholic ou maluca? É que eu não tenho filho, minha família mora no sul, eu não tenho cachorro, eu não tenho uma planta para jogar água, então eu tenho tempo para trabalhar, né? É isso. É uma coisa que eu amo, que eu gosto, é a única coisa que eu sei fazer, é ser atriz. E aí e hoje em dia você precisa fazer as 3 coisas para conseguir um dinheirinho de uma. Eu sempre falo aqui que muitos produtores, diretores assistem esse programa. O que você tem a dizer para eles? O que eles têm que fazer para te convidar para trabalhar num filme? Bom, primeiro, se livrar dos preconceitos, principalmente dessa peixe de comediante, né? Que é tão... Essa leveza, essa brincadeira que eu tenho, né? Essa coisa meio maluca. Eu sou super responsável. Podem perguntar. Estarei no horário, com o texto decorado. E se deixar até com algumas ajudas, alguns improvisos. Imagina, eu acho que tomara que cada vez as pessoas possam filmar mais e muitas vezes as pessoas fazem teste com você e não te chamam, não é porque você não é boa, né? Isso já tem atrizes que ficam, meu Deus, ele não gosta de mim, leva pro pessoal, imagina. Então tem mais é que chamar para testes, né? E é uma pena que hoje em dia também se precise tanto de nomes, né? A pessoa tem que ser famosa para alavancar patrocínio, esse tipo de coisa. Também faz parte do mercado, né? Tudo isso é compreensível. Então, a única coisa que eu posso dizer é que eu adoro trabalhar e faço muito bem meu trabalho. Angela Dipp, o nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu quero saber de você o que o cinema te revela. Eu adoro a escuridão, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive tanto medo do escuro. É só com 17 anos que eu comecei a dormir no escuro. Hoje em dia eu preciso ter que ser tudo escuro para poder dormir. Para poder sonhar. E acho que cinema é meio isso, né? Eu gosto de ver cinema na sala de cinema. A não ser que tenha um super home theater. Porque essa coisa de ter uma escuridão e de repente ali uma história acontecendo e aquele filme A Rosa Púrpura do Cairo, né?
do Woody Allen, tão antigo, que é bem isso, né? Você se transporta, então você sai modificado sempre do cinema. Eu gosto muito de ler e tem pessoas que, a nova geração, ela lê menos, mas eu percebo que tem uma new generation aí, é formada no cinema, seja na internet, seja no YouTube, seja em casa, né? Então, de repente, esse povo me conta sempre, se eu estou falando de alguma coisa, você viu aquele filme que tem aquela cena, para elucidar alguma coisa que eu estou falando, né? Sempre usei os livros para isso, e eu vejo que a nova geração usa cinema, né? Tem, sei lá, o Tarantino se formou vendo filme, né? Então, tá aí a importância, né, do cinema, sei lá, contar história. A gente desde de estar ali em volta na fogueira, né, que o foguinho mudava as caras e daí vem as máscaras dos personagens, o que se faz é sentar para ouvir história. E cinema faz isso usando a tecnologia que te transporta, né, aquela coisa que o romantismo sempre quis, da ilusão, da magia. O cinema faz isso como nenhuma outra linguagem. A year ago we parted and I was downhearted. Just being friends would never do. And now we're reacquainted and all the stars seem fresh painted. And here's what I long to say to you. Hello, heartstring, where have you been? If you could only read my mind, what a tale you'd find. If I could, I would be bound forever, and I'd never sever me from you.